É isso aí, Luciano. A dúvida de hoje é do senhor Francisco. O senhor Francisco tem 2 filhos com deficiência e ele nos coloca na sua correspondência que leu a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E me questiona se essa convenção tem mais força que as leis aqui dentro do nosso país. Seu Francisco, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada por 3/5 do Congresso Nacional aqui no Brasil. Isso implica que ela tem força de emenda constitucional. Portanto, ela está acima das leis ordinárias. Mas isso deve ser observado com muito cuidado. Porque se a gente observar toda a lei, toda a convenção internacional, vamos ver que pelo menos 70% daquilo que ela nos traz está aquém da legislação nacional já existente. Isto é, ela oferece menos que aquilo que a legislação nacional prescreve. E essa própria convenção tomou cuidado para essas situações. Porque no confronto entre a legislação nacional e a convenção, deve prevalecer a legislação mais vantajosa para as pessoas com deficiência. Portanto, aos desavisados de plantão, a convenção está acima das leis nacionais, certo? Desde que ela seja mais vantajosa para a pessoa com deficiência. É isso aí. Amigos, mande sua pergunta para o telefone 3028-0957 ou então escreva para a Avenida Bernardino de Campo, número 18, Conjunto 505, CEP 11065000, Vila Belmiro, Santos, Brasil. Ou então mande um e-mail para eseudireito@email.com. Até a próxima! Estamos de volta com a Cecitude. Temos aqui nosso programa Rosemary Ribeiro Leite, que é coordenadora de projetos da Congregação Santista de Surdos. Rose, vamos continuar então nosso bate-papo a título de informar nossos telespectadores. A língua brasileira de sinais, a Libras, ela é utilizada por todos os surdos? É uma dúvida que todo mundo tem, inclusive eu. Não, porque nós temos... a perda auditiva é diferente, né? O surdo ele não é igual, não são idênticos. Então, tem um grupo de surdos que são oralizados, né? Que não aprenderam a língua de sinais. Existem os surdos que ficaram surdos mais velhos e já sabiam falar. Então, ele pode ser bilíngue, ele vai ter a oralização e ele vai aprender a Libras, né? Mas eu acho que o mais difícil... o que acontece? Que as famílias não ensinam a língua de sinais para o surdo. Embora seja uma língua nata do surdo, ele tem que aprender, né? Então, assim, alguns surdos profundos chegam na instituição com 15, 16 anos e não aprenderam a língua de sinais, porque a família não ensinou, não tinha ninguém, não tinha nenhum surdo próximo para ensinar, né? Então, ele vai aprender muito tarde essa língua. Então, na verdade, existem grupos que sabem a língua de sinais, outros que estão aprendendo já adultos, e os oralizados que não fazem uso da língua de sinais. Tá? Que a gente sabe, né, Rose, de experiências de família que nega, não sei se ainda acontece, mas outrora negavam veementemente a Libras, né? Faziam, queriam, porque o filho tem que fazer a oralização e tal. Isso também deve ter prejudicado, né? Porque perdeu um tempo grande para ir fazer a Libras. Nós tivemos um período que foi chamado de método oralista, né? Então, as escolas não ensinavam a língua de sinais, era proibido sinalizar, e não era só no Brasil, era em vários países. E depois de um tempo começaram a perceber que não dava certo, que a educação do surdo não avançava, ele não conseguia ser alfabetizado, ele não conseguia a comunicação com as pessoas, e tinha até um atraso, o desenvolvimento cognitivo prejudicado.
Porque faltava a comunicação, precisava de interagir desde pequeno, né? Então, demorou muito tempo para perceber. Hoje nós temos os adolescentes e os adultos que vieram dessa época do método oralista, a gente vê o prejuízo, né? Ele não foi alfabetizado, teve dificuldade na escola, não conseguiu interagir na própria família, porque a família é de ouvinte. Então, a gente tenta resgatar esse período, que foi muito difícil. Hoje a gente já entende que a criança surda tem que aprender língua de sinais desde pequeno, para que ela não tenha esse prejuízo na escola, com a família, porque ela começa a se isolar, ela não conversa com ninguém, ela não consegue se entender, ela se isola, né? Certo. E aí começa a falar, mas ele é agressivo, ele só grita, mas também ele não sabe interagir, ele não sabe conversar. Então, assim, a gente procura orientar a família isso, coloca desde pequeno para aprender língua de sinais, mesmo que ele tenha atendimento com fono, que ele venha aprender a falar, porque uma coisa não tem a ver com a outra, né? Ele pode aprender a falar e ele ser usuário da língua de sinais. Assim como eu posso falar inglês, português, espanhol, alemão, não é verdade? Ser bilíngue. Aproveitando esse gancho teu, eu queria te fazer uma pergunta, né? Por que a pessoa surda ou pessoa com deficiência auditiva, aí eu queria que você explicasse isso para mim, também, né? Porque o surdo, ele não é deficiente auditivo, ou deficiente auditivo não é surdo, essa é uma questão. Mas essas pessoas, deficientes auditivas ou surdos, eles têm dificuldade com a língua portuguesa. Eu queria que você falasse qual a dificuldade dessa alfabetização, como é que funciona isso? As pessoas falam surdo e deficiente auditivo. Por quê? O surdo, ele é usuário da língua de sinais, ele é surdo profundo, ele tem uma identidade surda, ele convive com surdos. O deficiente auditivo, ele vamos dizer que ele tem uma impossibilidade de ouvir, né? Ele não é um surdo profundo, muitas vezes ele nem utiliza a língua de sinais, ele consegue se comunicar. O decreto de 2005 que você comentou, ele já está claro, né? No segundo artigo ele já diz que acima de 41 decibéis a pessoa é surda, abaixo de 41 decibéis ele é deficiente auditivo, porque ele tem uma perda leve, moderada, que não impede ele de se comunicar. Ele tem uma dificuldade de ouvir. Interessante isso. Então, assim, a gente passou a utilizar esses dois termos e às vezes a gente fala assim, já aconteceu em palestras, eu falo assim, o surdo, as pessoas acham, nossa, mas ela chamando de surdo, por que não fala deficiente auditivo? Porque o próprio decreto que regulamenta uma lei, ele diz que são coisas distintas, tá? E em relação à língua portuguesa, assim, o surdo ele usa a língua de sinais, que é uma língua, ele tem uma gramática, ela tem uma estrutura diferente da língua portuguesa. Então ele tem dificuldade de aprender a língua portuguesa porque ele é usuário de uma outra língua. É como se nós fôssemos aprender inglês, né? Eu tenho a língua portuguesa, eu vou aprender inglês, é difícil. Eu preciso esquecer a minha língua, utilizar uma gramática diferente, estruturar uma frase diferente da língua portuguesa. A Libras é a mesma coisa, então quando ele vai para a escola, se ele é usuário da língua de sinais, ele tem que aprender a língua portuguesa como uma segunda língua. Da mesma maneira que eu vou aprender inglês, ele vai para a escola, ele vai aprender língua portuguesa. Isso também no decreto já está claro, tem que ter professores que ensinam a língua portuguesa como segunda língua. Né? Se eu quero aprender inglês, eu não vou lá nos Estados Unidos entrar numa sala de alfabetização com os pequenininhos, eu vou num curso particular, que vai ter uma metodologia para ensino de segunda língua. Então, o surdo precisa aprender língua portuguesa dessa maneira, como uma segunda língua. Tá? Certo. Bom, nós vamos continuar nosso papo, mas antes eu quero chamar a nossa agenda da semana. Confira.